sua família, clame o santo nome, Jesus. Vai pelas ruas, o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence incendiar. Teu nome Queridos irmãos, a graça e a paz de Jesus, amém? Que bom recebê-los aqui conosco nessa noite, noite da esperança. Sejam todos bem-vindos para juntos celebrar o nome de Jesus. Que bom que você está aqui. Nós iremos orar neste momento e após a oração, eu gostaria que você se atentasse aos nossos avisos, que será transmitido em forma de vídeo. Nós temos feito essa dinâmica. É importante que você já fique atento e assim que encerrarmos o culto, aqueles avisos que exigem fazer inscrição, você aproveita, vai correndo lá no balcão de informação, faça a inscrição conforme o que você entender e conforme você também despertar seu coração para fazer parte daquele convite. Amém, meus irmãos queridos? Mesmo assentado como você se encontra, vamos orar. Estamos juntos para adorar a Jesus nessa noite. Glórias a Deus por estarmos aqui. Ah, Senhor, nós rendemos a Ti graças, rendemos aleluia e louvores ao Teu nome. Obrigado, Senhor, por despertar nosso coração para estarmos juntos nessa noite, noite da esperança. Esperança que é a presença do Senhor que nos renova. Presença é o Senhor que nos conforta, que nos consola, que reanima no Senhor. Nós Te louvamos porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para ouvir a Tua voz, para engrandecer o Teu nome. Pai, obrigado, Senhor, desde o mais novo ao mais experiente, estamos certos que o Senhor tem algo reservado nessa noite, para edificar os corações, para fortalecer a fé. Pai, nós exaltamos e glorificamos a Ti e declaramos, seja bem-vindo Espírito Santo neste lugar. Nós declaramos que o nome de Jesus é centralizado neste culto. No nome do Senhor que oramos e já Te agradecemos. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Olá, amada igreja. Agora nós teremos o nosso momento de aviso. Então fique atento para tudo que vai acontecer nessas próximas semanas. Esse aviso é para você, mulher. Passando aqui para lembrá-la do nosso culto de mulheres no dia 21/5, às 20 horas, aqui no templo da IPI. Não venha sozinha. Peça para que o Espírito Santo traga à sua mente uma mulher, alguém que Ele queira que esteja aqui nesta noite conosco, para que juntas nós sejamos ministradas pela palavra dEle. Deus abençoe, espero você no dia 21 às 20 horas. E no sábado, dia 23, às 7h30, teremos o Bora Pro Play edição especial. Será um momento de diversão com jogos diversos, para todos os jovens da Rede Imersão. Então, jovem, não fique de fora. Bora Pro Play, edição especial. Sábado, dia 23 de maio, às 7h30, aqui na IPI. E esta mensagem agora é para você, homem. Você já sentiu, às vezes, no meio da correria do dia a dia, que o que mais falta para a gente é uma palavra certeira para a nossa alma? Então, no dia 28 de maio, às 20 horas, aqui na IPI, nós teremos o nosso Papo de Homem, um momento de comunhão e ministração direta da palavra de Deus, para fortalecer a nossa fé. Nós convidamos você que
que venha aqui de coração aberto e também chame mais um amigo, alguém que realmente precisa também ouvir esta palavra. Presença que fortalece e ministração que transforma. Vem com a gente. Fala, adolescente! Dia 27 de maio, às 8 horas, aqui na IPI, teremos a nossa Last Night com o tema de 100 máscaras. Você não pode ficar de fora dessa. Chame seu amigo e cola com a gente. E para você que faz parte da Rede Imersão, no dia 30 de maio vai acontecer o nosso DIP, às 20 horas aqui na IPI, com o tema Maturidade. Será um tempo muito especial com convidados, então não fique de fora, esperamos por você. E este aviso é especialmente para você que visita ou frequenta a nossa igreja, mas ainda não é membro dessa casa. Fica o meu convite, o nosso convite como equipe pastoral, para que você dê o nome para o curso de novos membros. Este é um curso onde você vai conhecer mais sobre as doutrinas da igreja, a visão da nossa igreja e como é o nosso modelo IPI de ser. Se você, ao final do curso, entender que está preparado e está confortável para se tornar membro dessa casa, nós caminharemos juntos para a cerimônia de batismo. Nós esperamos você, não esqueça de dar o seu nome e desde já vai ser um privilégio ter você com a gente. Canções que marcaram a nossa conversão. Tenho certeza que todos nós temos uma canção ou canções que marcaram a nossa conversão e queremos nas celebrações estar ministrando elas. Então envie essas canções no WhatsApp da igreja ou deixe no balcão de informação. Para o dia 6 de junho, temos um convite especial a você. Acontecerá mais uma edição do nosso Bazar Missionário e você é o nosso convidado a participar. Nesse dia, o bazar será das 7h30 às 13 horas. Esperamos por vocês. Espero que você tenha ficado atento, tenha conseguido captar os horários e os dias, porque esses foram os nossos avisos. Se coloque de pé, igreja. Vamos juntos agora entregar o nosso coração no altar do Senhor, juntos entoar canções e declarar com os nossos lábios que o Senhor é o nosso dono. O Senhor é o dono dos nossos dias, dos nossos sonhos, dos nossos planos, e por Ele, por amor a Ele, nós deixamos tudo aquilo que nos impedia de ter intimidade com Ele. E é maravilhoso testemunhar isso, olhar para trás e ver tudo que deixamos por Cristo, e Ele nos sustenta, Ele nos supre, e de nada nós temos falta, porque temos a Ele. Amém? É assim para você, igreja? Amém. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu em tuas mãos, e eu sei que ao seu lado sempre estás, para sempre estarás. Deus me chamou pra tudo abandonar.
Glória a Deus. A palavra de Deus diz: provai e vede que o Senhor é bom. Deus é bom na sua vida? Deus tem sido bom na sua vida? Deus continuará sendo bom, amém? A palavra de Deus diz que Ele é bom. Deus é bom. E também diz que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida, amém, queridos? Glória a Deus, porque podemos cantar isso. Quero pedir para você se sentar só um instante. Nós vamos continuar celebrando. Tivemos os avisos logo no início, mas nós temos também um recado, um aviso não menos importante, também da rede de casais. Eu quero te chamar a atenção agora para essa chamada. Tá pronto aí? Vamos lá. Eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, meu Jesus, eu te Olha aí, aos casais, fica aí o convite e o chamado para essa noite especial que vai acontecer no dia 12 de junho, numa sexta-feira, dia 12 de junho, um jantar romântico para casais, tá bom? Então você não pode ficar de fora, meu irmão, minha irmã, com seu respectivo cônjuge, né? Você pode dar o seu nome, fazer a inscrição ainda hoje no final do culto, não deixe para depois, se atentando que, como nós vimos na imagem, há um investimento de R$100 ali para a noite especial que haverá, o jantar especial, tudo preparado com zelo, com capricho, de uma forma muito especial para essa noite. Obrigado, queridos, como nós temos aí, tá bom? Então, dia 12 às 19h30, jantar dos namorados, não é? Jantar romântico para os casais, tá bom? Não deixe para depois, porque as vagas são limitadas. Então, quanto antes você garantir a vaga, é melhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Queridos, nós vamos continuar celebrando ao Senhor Jesus. E agora eu peço que você se levante mais uma vez. Não fique bravo conosco, mas é preciso, é necessário. E nós estamos na casa do Senhor para buscarmos, celebrarmos a Ele. Que bom que você veio. Graças a Deus pela sua vida. E nós queremos celebrar ainda agora também com os nossos dízimos e ofertas. Nós consideramos como o nosso louvor financeiro, porque reconhecemos que tudo é de Deus, tudo é para a glória dEle. E também este é o momento de declararmos ao Senhor a gratidão pela bondade dEle sobre nossas vidas e famílias. E seguindo a palavra de Deus, que nos orienta a isso como um princípio, nem tanto como um mandamento, mas como um princípio, ou antes de ser um mandamento, é um princípio, e nós seguimos, nós obedecemos a palavra em amor, em alegria, porque é a vontade do Senhor para nós, amém, queridos? Então, se você veio preparado, sentindo no seu coração, de ofertar, quem sabe trazer seus dízimos, nós temos também ofertas missionárias, você pode especificar isso nos envelopes, aí atrás, das poltronas, lá no fundo também, como você bem preferir, em nome de Jesus. Feche seus olhos, oremos mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer por esta oportunidade, mais uma vez, de estarmos juntos, celebrando o teu nome, na noite da esperança. Sabemos sim, Senhor, que todos os dias que o Senhor nos permite viver, é uma esperança a mais, porque o Senhor está nos chamando ao centro da tua vontade, o Senhor está se revelando um pouco mais, o Senhor está nos trazendo mais um pouco, ó Deus amado, aos teus propósitos. Quem sabe, Deus, precisamos ser chamados a atenção pela tua palavra nessa noite. Não importa, Deus, o que há de revelar-nos neste lugar, mas queremos ouvir a tua voz. Queremos, ó Deus amado, entender os teus planos, os teus propósitos, assim como entendemos que tudo é teu, tudo é para o teu louvor. Este culto é para o Senhor, nossa vida pertence a ti, nossa família e casa é do Senhor. Sim, Pai, e aquilo que vamos fazer agora como louvor financeiro também é para o Senhor. Que o teu nome seja exaltado em tudo, em todos nessa noite, e quem crê diz amém e amém. Vamos celebrar o nome de Jesus, irmãos.
nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. O Senhor Todo-Poderoso nas batalhas, sempre fiel. Quem está com Cristo, até na provação, até no momento de dificuldade, é vencedor. Porque a nossa vitória, a nossa maior vitória, é a salvação que Cristo conquistou na cruz para nós. Aleluia! Que essa seja uma verdade sempre viva no nosso coração. E que o fogo do Senhor, o santo fogo do Senhor, da sua presença arda nos nossos corações todos os dias. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja, do tempo de Paulo, do Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo
Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões, a igreja do Senhor. O inferno não pode. Vamos avançar. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição, o Coliseu, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Estamos de pé porque é o Senhor que nos sustenta. Amém, meus irmãos? Estamos de pé pela graça do Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. Pode tomar seu assento, por favor, meus irmãos queridos. Glórias a Deus. Deus continue abençoando nossos irmãos, no certo de louvor. Deus abençoe cada vez mais vocês, meus irmãos queridos, e a todos os irmãos que estão neste momento servindo e com alegria neste lugar. Glórias a Deus. Queridos, nós vamos à palavra do Senhor. Nós estamos findando essa série de mensagens sobre Josafá. Nós iremos encerrar na semana que vem. Em breve iremos começar uma nova série de mensagens. Eu chamo você para abrir sua Bíblia, por favor. Abra comigo em 2 Crônicas, no capítulo 20. Este é o texto base que nós iremos nessa noite compartilhar, do capítulo 20, não todo o capítulo. Semana passada o pastor Valdemar já havia também falado sobre alguns versículos deste capítulo. Foi uma bênção, uma ministração. Vale muito você aproveitar este recurso que nós temos na internet e assistir, ouvir as ministrações, compartilhar com outras pessoas. Isso vai muito edificar seu coração e também vai edificar também a outras pessoas. Então, nessa noite, irmãos, nós queremos falar um pouco mais sobre a trajetória de Josafá, este homem que, de fato, foi um
um homem que guerreou muito, ele entrou em muitas batalhas. E nós vamos falar nessa noite sobre mais um segredo de quem não lutou sozinho. Um segredo que aprendemos na palavra, e nessa noite eu quero falar algo muito especial ao teu coração, mas antes, eu quero só especificar alguns versículos, ou só para resumir, do verso 1 ao verso 19, eu quero inserir você nessa compreensão do texto, antes da gente compartilhar. Se você olhar do verso 1 até o versículo 12, registra-se sobre a oração de Josafá. E depois do verso 13 em diante ao 20, a resposta à oração que este homem colocou-se diante de Deus. Ele orou porque ele foi diretamente confrontado pelo medo, quando soube que estava vindo o inimigo ou os inimigos intencionalmente para destruí-lo. O medo se apoderou. No verso 3 diz que ele buscou ao Senhor em oração, em jejum. E ele começa a fazer confissões, declarações. Você vai ver exatamente essas palavras até o versículo 12. No versículo 13, nós perceberemos as orações sendo respondidas através de um profeta de Deus. Deus levantou um homem entre eles, através do Espírito Santo, do Espírito de Deus, para falar ao coração de Josafá e também ao coração de Judá. Vamos à oração primeiramente, irmãos. Senhor, nós te pedimos, abra o nosso entendimento, para que possamos compreender Tua palavra, aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração nessa noite. Nós te pedimos que o Senhor continue aquietando nossos corações, pois nós queremos ouvir atentamente a Tua doce voz. Eu creio que nessa noite o Senhor trouxe pessoas aqui, famintas por uma palavra, por uma direção. E eu sei, ó Deus, que a expectativa não está sobre mim, pois eu não tenho nada a oferecer, pois eu também necessito da Tua misericórdia e graça. Mas sim no Senhor, através da Tua unção, do Teu Espírito Santo, que ilumina o entendimento, que abre o entendimento, que fala de uma forma específica, personalizada. Nós oramos, Deus, que o Senhor encontre corações nessa noite, que saiam daqui, ó Pai, fortalecidos, saiam, Pai, com uma direção clara, saiam com seus corações pastoreados pela voz do Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Irmãos, não é a única batalha que Josafá está enfrentando. Ele já havia enfrentado batalha diferente que não foi batalha dele. Lembra-se que ele havia aliançado com o rei Acabe, um rei perverso, para o seu desespero, porque ele entrou numa guerra a qual não era dele. Agora, diferente, ele está numa batalha a qual ele está diretamente inserido. Uma peleja muito grande. Ele sabe que não tem menor chance diante dos inimigos, porque eram maiores em números, estavam muito mais fortes do que o próprio exército de Josafá. Não havia, pela sua força humana, condições alguma de obter vitória. Mas lembra-se que ele orou, clamou ao Senhor, e Deus respondeu. E o que Deus respondeu chama muito atenção. E se você olhar comigo, especialmente no versículo 15, você vai encontrar neste versículo 15, essa direção que veio de Deus, por intermédio de Jaziel. O verso 15 vai dizer: escute com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor. Preste atenção, queridos. Não tenha medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Quero enfatizar o final deste versículo. Pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Será que toda batalha que nós enfrentamos, nós não devemos diretamente nos envolver, fazer alguma coisa? Porque, ora, se é de Deus, então não é minha. Ainda que diretamente eu possa estar sendo
sufocado pelo medo, pelas ameaças, pelo desespero, está me causando ansiedade, está perturbando o meu sono? Será que todos os problemas que nós podemos assim classificar nossa vida, nós devemos simplesmente dizer, isso não tem nada a ver comigo? É Deus que vai pelejar, é Deus que vai consertar tudo isso. Sinceramente, nós devemos ter muita clareza para entender coisas que nós semeamos e é uma consequência agora de tudo que nós, como consequência, o resultado de nossa semeadura é uma consequência, mas diferente é quando você está andando na presença do Senhor e há, de repente, circunstâncias que vêm para paralisar a sua caminhada, para intimidar você a continuar. Como entender que Deus vai intervir, entender que isso, olha, eu vou entender que isso não é diretamente comigo, mas é Deus que vai intervir, porque eu estou vivendo a vontade dEle. Muitas vezes nós falamos, entrega tudo na mão de Deus. Às vezes nós também ouvimos, você tem que fazer a sua parte. Sinceramente, a gente não fica confuso quando se vê em um conflito, em uma crise, em uma situação diversa, ao entender o que é a minha parte e o que não é a minha parte. Ouvi dizer que a maioria dos problemas se resolve sem fazer nada. Muitos deles acabam delongando demais devido às nossas atitudes que acabam piorando as coisas. Não era para tanto, mas foi longe demais. Porque nessa situação nós nos alteramos, tivemos uma reação que acabou estragando tudo. Josafá está inserido numa guerra, numa batalha. E a palavra de Deus vem assim, olha, essa peleja vocês não precisarão lutar. É Deus que vai pelejar por vocês. Essa batalha, essa peleja é de Deus. Como entender se a batalha é de Deus ou se é de Deus, o que devemos fazer? Exatamente o texto vai nos ensinar sobre isso. Quando a batalha ou quando uma peleja é de Deus, quando a peleja é de Deus, como saber se é de Deus? Ou se é algo que eu posso ainda lutar, porque nem todas as batalhas nós devemos lutar. Algumas nós temos que esperar sempre no Senhor, esperar em adoração. Mas como entender quando é de Deus, ou seja, eu estou passando por algo, como entender que não é comigo, mas agora eu só tenho que esperar em Deus? Sabe quando, irmãos meus? Primeira coisa, é quando a luta está além das nossas forças. Aquilo que está além de nossas forças é cenário ideal para o agir de Deus. É um cenário ideal para Deus manifestar a glória dEle. Nós vamos perceber que quando Deus falou para ele exatamente isso, olha, está além da força de vocês. É claro que eles estavam em desvantagem e, como dito, eles não teriam condições de vencer por eles mesmos. E nós iríamos perceber claramente através desses versículos. Se você olhar no versículo 2, há uma ênfase que fala sobre uma grande multidão. No versículo 3 vai dizer que o povo se desespera e busca o socorro em Deus. Se eles estavam pedindo socorro, porque realmente estavam desesperados. Para alguém pedir socorro, porque de fato ele não sabe, ele não tem condições alguma de fazer algo por si próprio. E no versículo 12, há também uma declaração de quem está reconhecendo, olha, eu não consigo fazer mais nada. Não está no meu alcance, não está no meu controle. E nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Irmãos, para entender que tem coisas que é somente para Deus agir, que coisas são essas na nossa vida? Coisas que se resumem, que está além de nossas forças. Além de nossas forças. E nós estamos sujeitos a passar por tantas coisas no mundo dos homens. Neste mundo que nós estamos de passagem, mas aqui viveremos até o dia que aprove o Senhor nos chamar. Enquanto não chegar esse dia, nós estamos sujeitos a passar por diversidades, e muitas delas não estarão ao nosso alcance,
Não há nada que eu possa fazer. Não é questão de você ter ou não ter fé. Não depende se você está na igreja ou não, que será poupado de algumas diversidades. Jesus, ele deixou bem claro que neste mundo nós iríamos passar por aflições, e muitas dessas aflições não está em meu controle, e nem estará no meu controle, não estará no seu alcance de fazer nada. Então, o que eu tenho que lembrar, quando esse dia chegar, e infelizmente há de chegar, porque o dia mau existe, o dia de angústia vem para todos nós, irmãos. Eu tenho que lembrar que, olha, essa peleja não é minha. É necessário a intervenção de Deus. Quando? Quando é algo que está além da minha força. Isso está além da minha força, eu não consigo, não é a minha experiência. Eu já vi muitas pessoas sábias e experientes se curvando diante de uma circunstância, dizer, eu não posso fazer nada. Muitas pessoas se curvando diante dos seus recursos, dizendo, se o problema resolvesse com dinheiro, não seria problema. Mas isso nem com dinheiro resolve. É quando vai além de nossas forças, além de nossos recursos, além de nossas experiências, além de nossos diplomas, de nossas conquistas, além de nossa experiência espiritual, irmãos. Tem situações que é somente dependência de Deus. Josafá, até então, ele já estava alinhado ao coração, buscando a Deus, mas quando veio uma peleja tão grande, estava além das suas forças. Aí veio a palavra para confortar o coração dele e redobrar a sua confiança. Porque quando deparamos em algo que está além de nossas forças, o que logo nos destabiliza é a nossa confiança. Já não é a mesma coisa, não há a mesma entrega. É desafio louvar o Senhor neste momento, irmãos. Quando saber que a peleja é de Deus, irmãos, é quando recebemos o mal pelo bem. Ah, isso é arrumar a guerra com Deus, hein? Repare, por favor, se você está com a sua Bíblia, no verso 10 e verso 11, eu estou com você em uma oração de Josafá diante de Deus. E Josafá está expondo diante de Deus a atitude que tiveram os filhos de Moabe e os filhos de Amon. Por quê? Porque eles estavam respondendo às misericórdias as quais eles receberam com ingratidão. E olha só o verso 10. E agora eis que os filhos de Amon e de Moabe e os dos montes Seir, cujas terras não permitisse Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. E eis que eles estão nos recompensando assim. Como eles estão recompensando? Estão vindo para nos expulsar da sua propriedade que nos deste em herança. Eles estão vindo para tentar o que? Nos expulsar da tua propriedade. Ou seja, onde Deus me colocou, está levantando para tirar deste lugar, do centro da vontade de Deus. Deus havia direcionado o povo de Israel quando estava atravessando o deserto, que passaram por muitos lugares, até chegar à terra prometida. E ao chegar na terra prometida, usou de misericórdia para com os filhos de Moabe e os filhos de Amon. E agora, eles se levantaram contra eles. Ou seja, eles receberam o bem, mas estão devolvendo com o mal. Queridos, isso é arrumar a guerra com Deus. Deus, ele diz, não devemos se vingar de ninguém. Por quê? A mim pertence a vingança. Toda vez que há uma situação a qual uma vítima e tentamos usar a nossa justiça própria, a Bíblia diz, a mim pertence a vingança. Ou seja, essa guerra é agora comigo. Eu entro nessa guerra agora. Essa briga agora é comigo. Toda vez que há uma pessoa que paga o mal pelo bem que recebe, isso é uma guerra com Deus. Deus disse, olha, eles estão sendo ingratos, eles estão procurando por si mesmo o fim deles trágicos, porque eles não estão devolvendo o bem que receberam, não estão retribuindo a misericórdia que receberam.
Eles estão devolvendo com o mal, pelo bem. O Senhor me despertou meus olhares para entender isso. Eu falei, meu Deus do céu! Se eu entender isso todos os dias, e assim os meus irmãos que ouviram essa mensagem, entendermos isso, nós iremos, irmãos, parar de ficar ofendido ou chateado com quem não devolveu uma gratidão pela sua misericórdia, pela sua generosidade. Não, se eu fiz de coração, foi de coração feito. Agora, como devolve isso, já não é comigo. Ainda que aparentemente eu seja golpeado, ainda que aparentemente eu seja exposto, ainda que aparentemente estão trazendo uma situação contra mim, um mal entendido, e trazendo uma falsa acusação, ou tentando me intimidar, isso é arrumar guerra com Deus. Nós temos que entender, irmãos, que tem coisa que acontece na nossa vida, nós devemos, olha, é com Deus. Então a coisa é séria. É coisa séria. Cuidado, irmãos, tem coisa que a gente arruma por aí, que na verdade, nós estamos ofendendo a palavra de Deus, nós estamos lutando contra o próprio Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se Deus é por nós, quem será por nós? Pagar o mal pelo bem que recebemos, isso diretamente é uma guerra com Deus. E arruma, irmãos. Misericórdia. Quer saber outra coisa, querido? Quer arrumar uma guerra com Deus? E o texto nos traz claramente essa compreensão, é quando a família está sob ataque. Olha só o versículo 13. Versículo 13 diz que todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor. Todos os homens? Olha só que a Bíblia faz questão de enfatizar aqui. Com as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Ou seja, essa ameaça não era para intimidar um exército de homens, não era pelejar somente contra um exército, era também para tentar destruir a família. Era para destruir toda, e inclusive as gerações. Irmão, se tem uma coisa que levanta a guerra contra Deus, é quando a família está sendo atacada. E nós realmente temos que nos blindar, nós devemos orar, nós devemos guardar nossa vida, guardar nossos filhos em oração e vigiar a entrada de nossa casa, o que entra, precisamos atentar a isso. Mas todo ataque à família é arrumar a guerra com Deus. Quem mexe com crianças está arrumando uma guerra com Deus. Quem mexe com criança é uma guerra com Deus. Nem mesmo os próprios discípulos, eles foram, de alguma forma, deixados exortados pelo mestre, porque eles foram trazidos pelos pais, e os discípulos tentaram repreender as crianças. E Jesus disse, não impeçais vir a mim, deixai vir a mim os pequeninos. E Jesus, em outra ocasião, também trouxe uma ênfase. Ai daquele que viser errar nos meus pequeninos, é melhor que não tivesse nem nascido. E é claro que neste contexto, pequeninos está se referindo de pessoas tão ingênuas, que acreditam em tudo. E muitos aproveitam para ser oportunistas, enganar, extorquir, tentar de alguma forma iludir, roubar, seja de uma forma religiosa, fala coisas que Deus não disse, porque aproveita a ingenuidade, acredita em tudo. É golpe por aí, irmão, isso é uma guerra com Deus, hein? É uma guerra com Deus. Aproveitar de pessoas ingênuas, sabe? A gente tem pessoas e pessoas, nossa caminhada de fé na igreja, tem pessoas mais cultas, pessoas em formação, pessoas que têm entendimento bíblico ou informação com outras coisas, e sabemos, olha, a pessoa ali ela tem conhecimento, mas outras não sabem muito nem distinguir da mão direita da mão esquerda. Essas são as ingênuas, que estão com o coração tão puro, que acreditam em tudo que diz. Essas pessoas nós devemos mais ter zelo, porque acredita tudo. Sabe, quando eu prego, eu estou pensando assim, meu Deus, o que essa pessoa aqui tem dificuldade até de ler a Bíblia, mas ela acredita no que está ouvindo, o que nós falamos, a levar tão a sério. Olha a responsabilidade. Estes são os pequeninos que nós não devemos fazer errar. Essas são as pessoas que nós não podemos fazer errar, que elas precisam ser lideradas, ser orientadas. Mas aqui, quando se fala a família, está sob o ataque, isso aí, olha, se envolve os filhos, se envolve a família, isso é uma guerra com Deus. E Deus diz, olha, essa peleja é minha.
Vocês não precisam pelejar. Que palavra, irmão, ao receber de Deus diante de uma aflição, diante de uma ameaça, diante de uma perseguição. E recebermos exatamente essa palavra. Quando a família está sob ataque, irmãos, isso pode descansar teu coração, isso Deus peleja. Deus vai pelejar. Se a sua família está sob ataque, em nome de Jesus, guarde seu coração, vigia, porque Deus há de pelejar por você. Ele peleja, irmãos. Está sob ataque, está passando por uma crise difícil, o inimigo está aproveitando dessa lacuna. Irmãos, ele vai sair correndo disparadamente por onde entrou, em nome de Jesus. Não devemos, irmãos, guerrear contra a família. Devemos orar, abençoar. Ai daqueles que tocar nas crianças, irmãos, é uma guerra com Deus. Mexer com a família. Pois bem, meus irmãos queridos, se a peleja é de Deus, qual é a orientação da palavra do Senhor? Olha, não é comigo, mas há princípios de Deus que nós devemos submeter. E Josafá entendeu isso. A primeira coisa, ao entender, olha, é de Deus, não é comigo, mas o que eu preciso fazer? Primeira coisa, irmãos, temos que ouvir a voz de Deus. A palavra do Senhor veio e diz, escutem com atenção, escuta o que Deus está dizendo. Então olha, pelo fato de entender que essa peleja é Deus que há de intervir, é o Senhor que vai reverter isso, é Deus que vai mudar isso, então não é comigo, mas olha, se é de Deus, a peleja é de Deus, então o que eu temos que fazer da nossa parte, irmãos, é ouvi-lo. É ouvir atentamente o que Deus está dizendo, porque Ele fala conosco em meio às nossas lutas. Ele encontra nosso coração, Ele sabe o quanto nós desejamos ou precisamos ouvir uma direção de Deus. Porque, irmãos, muitas pessoas se perdem na batalha, não porque o inimigo é mais forte, se perde por falta de direção, por não ouvir de Deus. Direção, irmãos, e como nós precisamos ter direção? Como obter a direção? É através da voz de Deus, é ouvir a voz de Deus. O que eu devo fazer, Senhor? O que fazer? Me dê uma direção. Nós temos que ouvir a voz do Senhor, queridos, e é isso que a palavra de Deus está nos chamando para nos posicionar. Ouve a voz de Deus, porque algumas pessoas se perdem por coisas tão simples, que muitos não se perdem. E por que se perdeu? Falta de direção. Por não ouvirmos a voz de Deus, a gente perde por coisas, não precisa nem ser coisas tão absurdas, não, irmãos. Por falta de direção, por falta de não andar na direção do Senhor também. Porque não basta apenas saber a direção, se não andar na direção do Senhor. Não basta, irmãos. E ainda que seja a peleja do Senhor, Ele vai pelejar. Mas eu tenho que submeter a direção do Senhor e entender que Ele fala, é mostrar o livramento, é mostrar a direção para que eu possa obter, acima de tudo, o que Ele deseja em nossas vidas. Segunda coisa, queridos, se Deus, a peleja é de Deus, nós devemos agora nos posicionar. Olha o verso 17, neste encontro vocês não precisam lutar. Não, mas tome posição. Tome posição. Olha comigo no verso 17. Fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Se posicionem. Queridos, me chamou tanto a atenção essa palavra quando nos chama para tomar uma posição. Ao entender, olha, Deus vai pelejar, mas você não pode atrapalhar. Então eu não vou atrapalhar, o que eu faço? Primeiro, ouve. Segundo, se posicione. Se Deus já falou no seu coração que Ele vai agir, então se posicione. Comece a andar já como vitorioso, amém? Comece a descansar teu coração, mas tem um detalhe, amanhã, quer dizer que não é nosso tempo. É amanhã. Porque, irmãos, às vezes nós saímos num culto aqui, tão abençoados, ai, Deus falou no meu coração, vou ter uma transformação, chegar em casa, tudo diferente. E às vezes não acontece do dia para a noite.
Às vezes vai um tempo. O que nós devemos é guardar a palavra em nosso coração, que nós devemos perder isso. Devemos manter uma posição firme. Olha, eu vou, da minha parte, eu vou me posicionar. Eu vou conter essa ansiedade, eu não vou deixar me dominar, eu vou continuar guardando meu coração no Senhor, eu vou me posicionar, porque amanhã, e Deus está dizendo, saia ao encontro, direção de Deus, amanhã, isso também nos diz, olha, não está no seu controle. Se não está em nosso controle, significa que não é também nosso tempo. Irmãos, quantas pessoas perderam coisas lindas da parte de Deus, porque não esperaram no Senhor, queimaram etapa, abandonaram no meio do caminho, ou tentaram dar um jeito de acontecer, e não é assim, irmãos meus. Isso é atrapalhar muitas vezes o que Deus quer fazer em nossas vidas, quando a gente é precipitado demais, quer fazer acontecer. Deus tem uma promessa para a sua vida, e às vezes nós entendemos, olha, o Senhor tem uma pessoa para a minha vida, e a gente não consegue esperar o tempo de Deus, para o nosso desespero depois. Deus está dizendo, abre uma porta para a sua vida, e a gente entende que a primeira que abrir já é Deus mostrando. Não é isso, irmãos. Terceira coisa, se a peleja é de Deus, a palavra do Senhor, irmãos, nos chama uma coisa tremenda para fazer. Primeiro é ouvir, segundo é se posicionar, e agora é adorar o Senhor, é adorar a Ele. Olha o verso 18 comigo, por favor. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Glórias a Deus, queridos. Você sabia que a adoração em meio à luta é uma expressão de confiança a Deus? Quem adora o Senhor em meio a uma luta, está expressando a sua confiança nele. O que você está louvando ao Senhor depois de tanta uma situação assim? Pois é, minha confiança está nele. A minha confiança está no Senhor. É adorar o Senhor, irmãos. Sabe, adorar o Senhor não é por consentimento. Quando é favorável, a gente sente bem, um bem-estar. Não é isso. Mas sim, é pelo entendimento daquilo que Deus é. E saber que Ele é o Senhor de nossas vidas. É adorar ao Senhor. Josafá, ele já estava adorando ao Senhor antes da peleja, antes de entrar na batalha. Eu entendo que a vitória se obtém não na batalha, mas na preparação para a batalha. É na preparação. Porque algumas pessoas já se perdem na preparação, e quando já se depara no dia mais difícil, está mais vulnerável, despreparado, despreparada, não ouviu de Deus, não se alimentou espiritualmente, não fortaleceu a confiança e facilmente vai se desesperar. Adorar ao Senhor, irmãos, nós temos que aprender a exercer a fé em adoração a Deus, adorar ao Senhor quando as coisas não vão bem, adorar ao Senhor diante de uma crise, seja ela financeira, seja uma guerra que está vindo contra nós, mas entender, Senhor, pelejará na minha vida, eu vou adorar ao Senhor, porque enquanto estou adorando ao Senhor, minha confiança está sendo fortalecida, minha confiança jamais será desamparada, é continuar adorando ao Senhor, irmãos. E eu preciso concluir, o que me chama a atenção, irmãos meus, que nem toda batalha é para lutar. Algumas batalhas são para testemunhar o agir do Espírito Santo. É testemunhar. O Senhor havia falado para Josafá, olha, você não vai pelejar, mas olha, se posicione. Você vai testemunhar o livramento e a salvação do Senhor. E eu preciso destacar aqui um versículo tão tremendo, que é o verso 14. Então, em meio à congregação, o Espírito do Senhor veio. Olha no versículo 14, se você puder marcar este versículo, como eu fiz na minha Bíblia. Então, no meio da congregação, grife essa parte, o Espírito do Senhor veio. O Espírito do Senhor veio. Ele vem, irmãos. É no meio de uma batalha, no meio que você está batalhando contra a sua carne, para não ceder a um pecado. Você está lutando com a sua carne para não deixar um ciúme te dominar. Nessas horas, o Espírito Santo de Deus vem e te fortalece.
está lutando contra um vício, nessas horas você não vai lutar sozinho, o Espírito Santo de Deus vem. Porque quando você se posiciona para fazer a vontade de Deus, é Deus que pelejará por você. Quando você se posiciona na direção de Deus, você não luta sozinho. Quando você abre mão para fazer a vontade de Deus, viver a vida que Deus deseja para você, você não vai lutar sozinho, muito menos vai viver desolado. Não, Ele vem, o Espírito Santo vem. A Bíblia diz que Jesus, Ele prometeu enviar o Espírito Santo e assim se cumpriu. É o Espírito da verdade, que nos guiará a toda a verdade. Quer dizer que o Espírito Santo não deixará cairmos no engano. Ele vai nos guiar a toda a verdade, Ele vai nos aconselhar, Ele traz sabedoria, uma palavra clara em um momento que nós precisamos mais aplicar. O Espírito do Senhor vem, irmãos. Quando Ele vem e você se aquieta e começa a adorar o Senhor, passa um tempo, você nem sabe mais o porquê que você estava orando. Por que eu estava preocupado mesmo? Qual que era a minha luta? Ah, glória a Deus, não é mais a minha luta, já está nas mãos do Senhor. O que eu estava preocupado? Não estou mais preocupado, o Senhor que meu coração já está nas mãos dEle. Irmãos, o Senhor trabalhou meu coração quando eu entendi isso. Comecei a pedir ao Senhor, som do meu coração. O que eu entreguei de coisas nas mãos do Senhor, dizer, Deus, é contra o Senhor, não é contra mim, não é contra a sua igreja, é contra o Senhor. Ai meu Deus, a pessoa não se converter a Ti, porque é contra Deus. Se levantou contra uma família, é uma guerra com Deus. Mas o que eu preciso fazer? Eu vou ouvir a voz do Senhor, eu vou me posicionar, eu vou adorar. Não posso deixar me distrair enquanto estou adorando ao Senhor. A certeza que o Espírito Santo vem, me traz uma paz, uma plenitude, me traz uma ousadia tão grande, que eu não estou lutando contra a pessoa, não é contra a carne, contra a sangue, é contra as obras do inferno. Eu sei que Jesus já destruiu todas elas. Foi para isto que manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Você quer saber, irmãos, finalmente, qual é o segredo de quem não lutou sozinho e venceu batalhas tremendas? É claro que não foi pela sua força, mas sim pelo Deus a quem estava adorando Josafá, ao Deus Todo-Poderoso a quem nós servimos. O segredo, irmãos, é uma coisa que talvez nós temos muita dificuldade. O segredo é não atrapalhar o agir de Deus. Não atrapalhe o agir de Deus. Quando nós queremos agir nossa força, quando Deus quer agir, nós atrapalhamos. Quando o Senhor disse, eu vou fazer, e nós somos precipitados em fazer de nosso jeito, estamos atrapalhando. Quando queremos tudo imediato, agora, o Senhor diz, amanhã vocês vão ao encontro deles. Se Josafá tivesse a estúpida ideia de dizer, não, o Senhor já garantiu a vitória, vamos agora, seriam derrotados, porque era Deus que disse, na direção clara de Deus, ou seja, iria atrapalhar o agir de Deus. Irmãos, nós temos que orar e pedir, Deus me ajuda a não atrapalhar a obra que o Senhor deseja fazer na minha vida. Não atrapalhe, me ensina a ouvir ao Senhor. A gente atrapalha quando a gente fala coisas que não devia falar. A gente atrapalha os planos de Deus em nossas vidas quando se envolvemos com pessoas que nós não deveríamos nos envolver. Atrapalhamos o agir de Deus na nossa vida quando aliançamos com quem não deveríamos ter aliança. Assim como Josafá havia aliançado com Acabe, atrapalhou. Deus interviu, teve misericórdia, deu livramento, mas ele pagou um preço por isso. Minha oração é, Deus, ajuda-nos, ó Pai, a não atrapalhar. Se a obra é do Senhor, se a minha vida é nas suas mãos, e se tenha luta, se tenha adversidades, Deus, eu vou entregar totalmente diante do Senhor, porque o inimigo sempre vai tentar tirar todo aquele que está vivendo a vontade de Deus. Você quer saber qual é o maior lugar que nós iremos enfrentar mais luta diante de Deus? É quando estamos na vontade dEle. E nós temos que enxergar com bons olhos. Olha, você está vendo luta? Você está
incomodado, o inimigo, é porque eu estou na direção certa, eu estou no caminho certo. Se eu estou sendo a um conflito, ainda que seja tão desagradável, irmãos, eu sei disso, mas no fundo nós temos que trazer à memória a palavra, adorar ao Senhor, mas lembrar de uma coisa: eu estou no caminho certo. A única coisa é: Deus, eu não quero atrapalhar o teu agir na minha vida. Irmãos, Deus nos dá recurso, Deus nos mostra a direção, e muitas vezes a gente atrapalha, irmãos. Misericórdia, Deus, me ajuda a não ser complicado. Eu não quero complicar os teus planos na minha vida. A questão é: governe esse sentimento aí, pelo amor de Deus. Governe esse impulso, pelo amor de Deus. Deus, me dá vitória sobre as finanças, mas é um consumismo, que misericórdia. E eu estou pedindo: Deus, prospera a minha vida, porque eu quero ser minha alta obra, mas não dá certo, nunca dá nada, não sobra nada. Mas também, misericórdia, atrapalha tudo. Deus abençoa, abre porta, dá recurso, mas não consegue se conter a primeira coisa que vê, e vai e compra, já foi, desnecessariamente. Isso muitas vezes atrapalha, irmãos. Eu estou complicando. Às vezes a gente perde a paz por nossa culpa. Eu estou atrapalhando, porque eu deveria desfrutar de uma paz que excede todo entendimento, mas eu fui precipitado mais uma vez. Fiz o que devia fazer, sem consultar a Deus. Então, irmãos, a palavra, o segredo é: não atrapalhe o agir de Deus. Já está bom demais. Não atrapalhe o agir de Deus. Senhor, eu quero ver os teus planos na minha vida, mas, por favor, mostra para o meu coração, mostra para mim, Deus. Eu estou atrapalhando o teu agir. Eu quero viver os teus planos sobre a minha vida, mas o que eu estou fazendo está interferindo ou atrapalhando o teu agir. Há resquício de orgulho ainda, porque se Deus me abençoar com isso, vai despertar uma soberba, e que misericórdia. Então, Senhor, misericórdia, guarde meu coração aqui, me dê quebrantamento, me dê humildade, faz-me enxergar com seus olhos. Meus queridos, nós devemos ouvir a voz do Espírito Santo nessa noite. Essa peleja é de Deus, irmãos. Não atrapalhe o que Ele deseja fazer. Amém, queridos? Deus tem planos sobre a sua vida, Ele tem, mas não atrapalhe o que Ele tem para a sua vida. Amém, meus irmãos? Logo de pé, por favor, meus queridos. Quero chamar aqui os irmãos, por gentileza, do Ministério de Intercessão, vão se posicionar aqui na frente. Eu preciso dos cartões aqui, irmãos, estamos sem aqui na frente os cartões aí da campanha, tá? Nós vamos nessa hora orar, queridos, e a nossa oração nessa noite é pedir: Espírito Santo, me leva a ouvir a tua voz. Nós vamos louvar o Senhor com essa canção e pedir: Senhor, me leva a ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei, Pai. Quero obedecer a tua voz nessa noite, quero ouvir, Senhor, de ti, ouvir aquilo que o Senhor deseja falar ao meu coração, de uma forma clara, Pai. Essa peleja, essa luta, Pai, como devo lutar, como devo me posicionar diante disso, Senhor, não atrapalhando. Pai, eu oro para que o Senhor venha revelar com tanta clareza, que nós venhamos nessa noite deixar em lágrimas aqui no teu altar tudo que está impedindo, Pai, de vivermos os teus propósitos, Senhor. Eu oro para que o teu Espírito Santo nos convença e abra os nossos olhos, em nome de Jesus, Pai. Eu oro também, ó Pai, que haja uma manifestação do teu poder, Pai, sobre a vida do meu irmão, sobre a minha irmã, que está passando por lutas. Deus, eu sei que o Senhor há de intervir, pelejar, se eles estão buscando a sua vontade. Não luta sozinho. Quem está lutando para viver a vontade de Deus, não luta sozinho. Quem se dispõe a viver a vontade de Deus, não ficará sozinho, não luta sozinho. Ainda hoje, o Espírito do Senhor, Ele veio, Ele está entre nós, habita em nós, e cremos na unção dEle, o poder dEle, a graça, a capacitação dEle, para nos renovar, nos fortalecer, em o nome de Jesus. Saia do seu lugar com fé, e venha no altar, entregar essa peleja na presença do Senhor, venha ouvir mais o Senhor. Seja você que deseja começar uma jornada de oração,
Nós queremos orar com você também. Quem está nas semanas entre a segunda e a sétima semana, também queremos orar com você. Se a palavra encontrou seu coração nessa noite, saia do seu lugar, em nome de Jesus. Você não vai voltar para o seu lugar da mesma maneira, pelo poder do Espírito Santo que virá sobre a tua vida, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, nós vamos orar juntos aqui, irmãos, clamar ao Senhor, e faz dessa canção a sua oração, em nome de Jesus. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, mas quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só a tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar.
Declare isso, querido. Senhor, me leva a ouvir a tua voz, Senhor. Meu Jesus. Sim, Jesus. Se a peleja é do Senhor, irmão, simplesmente adore a Ele. Não está no seu alcance. Somente adore ao Senhor. Tem lutas que nós devemos se dispor para lutar. Nós devemos adorar ao Senhor. É receber a direção dEle. Senhor, em nome de Jesus, muitos irmãos estão nessa jornada de oração, buscando, Senhor, uma resposta, uma direção. Muitos estão, Pai, em lutas, estão batalhando, Senhor, em oração por algo, para buscar o Teu agir. Pai, nós oramos o nome de Jesus. Que o Senhor venha despertar pelo Teu poder este coração, essa fé, para descansar, para buscar ao Senhor. Eu oro, Deus, que o Teu nome seja engrandecido nessa causa. Pai, eu oro para que o Senhor continue tocando vidas nessa noite. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor continue revelando, mostrando, Senhor, a direção. Nós oramos para que o Senhor, ó Deus, entre, Senhor, nesta casa e peleja sobre essa família, Pai. Sobre essa peleja, Pai, nessa família. O que está vindo contra esta casa, contra este casamento, contra este filho, contra os pais. Nós oramos, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor intervenha, Pai. Nós declaramos que o nome do Senhor seja glorificado nesses dias. Seja glorificado o nome do Senhor em nossas casas. Nós oramos, Senhor, entregando diante do Senhor. Basta nos adorar ao Senhor. É ouvir a voz do Senhor. Ah, Senhor, nós te pedimos, leva-nos a ouvir a Tua voz. Leva-nos a ouvir a Tua voz, Senhor. Declare isso, meus queridos. Me leva, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Ó, Senhor, nos leva, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir. Esse nas suas mãos, queridos. Senhor, o Senhor nos trouxe nessa noite para ouvir a Tua voz. Agora, ó Pai, nós iremos sair daqui, mas não sozinhos. Nós iremos sob a Tua bênção. Nós iremos, ó Pai, sob o governo da Tua presença. O Senhor continua guiando, Senhor, pela Tua voz, pois o Senhor é um bom pastor. Continua, Pai, guiando o coração do meu irmão, coração da minha irmã, guiando, Senhor, os seus passos, dando direção, Pai, diante das decisões. Senhor, o que reserva ainda nesses dias, nessa semana. Nós oramos, ó Pai, que o Senhor venha falar claramente aos seus corações. Seja, Senhor, as lutas que irão enfrentar, que possam ter a plena certeza que o Senhor há de pelejar ao nosso favor. Despede-nos, Senhor, sobre a Tua paz, sobre a Tua bênção, sobre a Tua proteção. Abençoamos nossos irmãos e declaramos a paz, a alegria, a unção, renovo, sabedoria, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Vamos na paz. Que Deus te guarde, te abençoe, queridos.